Olá, bem-vindos ao canal. Noite de Mistérios. Olá, o meu nome é Alan, eu tenho 29 anos e eu vou compartilhar com vocês a minha história. Isso aconteceu comigo quando eu ainda era um menino. Certa noite eu estava com meu pai em um bar. As horas se passaram e meu pai resolveu que tínhamos que voltar para casa. E assim fizemos. Já estávamos na metade do caminho quando meu pai resolveu dar uma passadinha na casa de um amigo que morava em uma área da cidade que ainda estava em desenvolvimento. Portanto, havia muito mato nas ruas. Seguimos por uma rua escura, quando do nada ouvimos um barulho vindo do mato que cercava a rua. Foi aí que algo muito estranho aconteceu. Nós vimos uma criatura enorme, com os olhos vermelhos, que ao reparar a nossa presença ficou em pé. Isso mesmo, em pé como um ser humano. Mas de humano, aquela criatura passava longe. Meu pai fez algo que nunca iria esquecer. Mandou que eu fosse para o outro lado da rua, mas ele estava agindo de forma estranha, pois ao invés de se afastar, ele partiu para cima da criatura. Eu estava muito assustado, com muito medo por meu pai. Eles sumiram no mato. Parecia que estavam lutando, mas meu pai jamais poderia medir forças com tal criatura que era imensa. Passaram-se alguns minutos e, para minha felicidade, meu pai saiu do mato. Ele estava todo cheio de sangue, pelo corpo e em suas mãos. Retornamos para casa e eu não parava de pensar naquilo que havia acontecido. Alguns dias depois, comecei a notar algo diferente em meu pai, pois os seus olhos mudaram para um azul brilhante e depois voltaram a ser castanhos. Minha avó, que era índia, e apesar da idade já avançada ainda tinha cabelos negros e longos mesmos como eu nunca vi parecido até hoje, ela muito sábia, começou a achar muito estranho o comportamento de meu pai, pois ao ver uma notícia na TV, os seus olhos mudaram novamente indo de castanho para um azul brilhante e depois voltaram novamente para o castanho. Depois daquele ocorrido, quase sempre eu ouvia minha madrasta chamando meu pai de cachorro. Era muito estranho. Anos depois, voltei a ver algo semelhante àquela criatura próximo à casa de meu pai. Um cachorro enorme, parado próximo à casa dele, mas logo desapareceu. Bom, essa é a história que aconteceu comigo e meu pai e mudou estranhamente a personalidade dele. Muito obrigado por contar a minha história e uma boa noite.